Amém, irmãos? Abramos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo número 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o evangelho de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrares, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite celebramos o Teu santo nome, bendizemos a Ti pelos feitos, pelas maravilhas que fizestes até agora. Bendizemos a Ti, Pai, por nos manter vivos, saudáveis e de pé, e ao chegar nesse lugar, nessa hora, podermos receber a Tua bondosa palavra. Alimenta-nos através dela, dirige os nossos passos, nos sustenta. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, nos faz crescer, Deus amado, para a glória do Teu nome. Que tudo nessa noite concorra, Senhor, para o Teu louvor. Que a Tua palavra nos console, nos ensine, nos exorte, nos avive. Faz isso, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Bem, o capítulo 9 de Lucas é o capítulo final do ministério de Jesus na Galileia. Lucas dedicou 6 capítulos aos acontecimentos dessa região, muito embora Lucas tenha pulado ou deixado de registrar alguns acontecimentos, perícopes, dentro desses textos da Galileia. O texto que fala sobre Jesus na Galileia está do capítulo 4, versículo 14, até Lucas 9, versículo 50. Depois desse período, Jesus ele segue rumando para a região de Jerusalém, onde ele vai realizar a sua paixão, onde ele vai se entregar para morrer pelos nossos pecados. Lucas, até aqui, ele demonstrou com muito detalhe, com riqueza de detalhe, que Jesus esteve preocupado em preparar os seus discípulos para que eles viessem mais tarde assumir um papel de liderança. Esses homens estariam encarregados de liderar a igreja de Deus, dando continuidade ao ministério de Jesus. E é interessante que a gente pode notar, por exemplo, nesse capítulo 9, que Jesus, ele muda a sua atenção. Primeiro, a atenção está voltada para as multidões ou para as necessidades das pessoas externas ao seu grupo, e agora ele volta a sua atenção para os seus discípulos, a fim de prepará-los para as pessoas que estão do lado de fora. Como de costume, nos últimos sermões, eu trouxe uma pergunta inicial, e eu quero te fazer uma nessa noite. Você é um discípulo de Jesus? Se a sua resposta for não sou um discípulo de Jesus, a segunda pergunta não é para você. Se a tua resposta for sim, sou um discípulo de Jesus, a segunda pergunta é:
o que você, como discípulo de Jesus, tem feito com todas as ferramentas que Ele lhe deu, que Ele lhe ofertou para anunciar o Evangelho. O que você tem feito com aquilo que você recebeu? Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados pelo próprio Jesus, libertos de seus pecados. Lembremos-nos, por exemplo, de Pedro, que depois da pesca maravilhosa fala: retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus agora ordena que ele se levante e fará dele um pescador de homens. Jesus os tirou, os libertou dos seus pecados, tirou esses homens das suas vidas cotidianas, tirou esses homens dos trabalhos. Por exemplo, Levi estava na coletoria quando o Senhor o chamou, no caso Mateus. E para que Jesus fez isso? Jesus fez tudo isso, tirou, libertou-os dos seus pecados, tirou-os da escravidão do pecado, dos seus afazeres cotidianos. Com que fim? Será que Jesus queria fazer desses homens espectadores privilegiados do seu ministério? Será que meramente Jesus queria construir uma plateia para o seu ministério? Sabemos que a resposta para essa pergunta é não. Jesus não salvou esses homens com poder e autoridade para que fossem meros espectadores, para que fossem plateia do seu ministério. Tudo que viram, aprenderam, testemunharam até aquele momento, todos os ensinamentos, as maravilhas realizadas, era parte de um treinamento do qual esses homens deveriam colocar em prática. Joe Owen, falando sobre os discípulos de Jesus, sobre nós no caso, ele fala assim: então, somos nós servos de Deus? Então, somos nós discípulos de Cristo? Se somos, somos quando fazemos o que nos é ordenado. E por que nos é ordenado? Ser discípulo de Jesus, nesse caso, significa realizar e fazer a obra ordenada por Deus, não apenas observá-la. O capítulo 9 de Lucas registra um certo tipo de estágio, um período onde os discípulos de Jesus estariam ali colocando em prática aquilo que ouviram, aquilo que viram, que aprenderam com o próprio Mestre. Durante todo esse ano, eu vim ministrando uma disciplina na FMB, que agora é UniMB, e durante todo esse ano, eu venho dando estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2. A disciplina de estágio, o que essa analogia se enquadra mais ou menos ao que os discípulos de Jesus estavam fazendo, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é quando os alunos recebem as instruções iniciais, devem entregar uma documentação. Essa primeira etapa, na verdade, é uma etapa que dura todo o curso. Esses alunos vão ficar semanalmente tendo aulas de acompanhamento, de orientação, quanto ao processo que recebem, que fazem no estágio, no campo, A segunda etapa é o momento onde eles vão a um campo de estágio e eles passam a observar, por exemplo, no caso da pedagogia ou da teologia, vão para dentro de escolas e observam o processo, São recebidos ali por um supervisor, por um professor, e eles passam a acompanhar toda a vida, a didática, A preparação de uma aula, Como se ministra uma aula. E a terceira etapa é a etapa da regência, a etapa onde não basta apenas ver, anotar, aprender visualmente,
né, de maneira cognitiva o que o outro, o supervisor do campo está ensinando, mas agora é hora de colocar em prática, né, aquilo que aprenderam. Essa seria a etapa final, onde eles praticam aquilo que ouviram, aquilo que viram, e no final de tudo eles precisam apresentar um relatório desse período de estágio. Essa analogia, de certo modo, descreve o que Jesus fez com os seus discípulos. Durante um longo tempo, o Senhor os ensinou, permitindo que eles participassem do ensino, vissem as maravilhas. Por exemplo, lembremos-nos de que Jesus ensina por parábolas, e eles perguntam: Senhor, por que ensina por parábolas? Né? Para que vocês, ouvindo, possam compreender, e aos demais, ouvindo, não compreendam, né? Isso não chega ao coração deles. O objetivo é que aquele modo de ensino é que eles sejam formados, é que eles sejam edificados. Agora é o momento da regência, é o momento onde eles devem ir e dar demonstração daquilo que aprenderam, dar demonstração daquilo que ouviram. E nesse texto, claramente, nós vemos que os discípulos, né, estão prontos para fazerem o que o Senhor ordenou. A passagem que nós lemos aqui e que nós vamos expor é algo que deve ser entendido, compreendido e aplicado às nossas vidas. É fato que para nós algumas questões desse texto faziam sentido e diziam respeito à vida e ao ministério dos apóstolos, mas ir e anunciar o Evangelho, né, a fim de alcançar aqueles que vivem, né, na escuridão e afastados de Cristo, é o dever não apenas dado aos primeiros discípulos, mas dado a todos nós, a Igreja de Jesus. Verso 1, o texto diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. A primeira coisa que destacamos é que Jesus convoca os 12. A ideia de convocar é de chamar para perto de si. Essa convocação também pode ser entendida como uma comissão. Jesus está aqui comissionando, né, os 12 para que iniciem o ministério. A expressão, né, chamar, convocar, ela designa uma reunião solene. Jesus então está dando aqui chamandos, e esse chamado a princípio não é para todo mundo, não é para todos aqueles que seguiam Jesus, mas para os 12 que haviam sido separados. Então ele chama, e ele chamando, dá a eles poder e autoridade. Esse texto, Lucas, quando registra isso, ele não fala da reação dos discípulos, mas é possível imaginarmos como eles devem ter, né, ficado alegres exatamente pelo fato de estarem recebendo, né, poder e autoridade. Haja visto que quando o Senhor acalma a tempestade, expulsa, né, a legião de demônios ou ressuscita aquela menina, tudo isso, né, deixa os discípulos maravilhados com o poder do Senhor, com a autoridade que ele tem, por exemplo, sobre o vento e o mar. Jesus agora está dando, né, esse mesmo poder e essa mesma autoridade aos seus discípulos. Ele que acabou de demonstrar
um poder maior do que qualquer outro já visto por aqueles homens. Compartilha, vem transmitir a ele esse mesmo poder e essa mesma autoridade. Por qual motivo Jesus faz isso? Por qual motivo Jesus envia os seus discípulos? Nós falamos inicialmente que isso é parte de um treinamento ministerial, e mas o motivo primordial foi a grande miséria do povo eleito, que está completamente abandonado por seus líderes e seus mestres. Deixa eu tentar deixar uma coisa clara. No momento que Jesus convoca os seus discípulos, ele os chama para si, em particular os envia a irem darem frutos. É possível, que numa leitura desatenta, as pessoas leiam isso e interpretem isso com, olha que grande privilégio eles receberam, e receberam de fato, E alguns, mundo afora, idealizam terem esse mesmo poder e essa mesma autoridade para fazerem as mesmas coisas, como se o objetivo aqui fosse tão somente o desfrutar desse poder e dessa autoridade. O motivo primordial de Jesus ter comissionado, dado a esses homens poder e autoridade, diz respeito ao povo eleito que está perdido. Em Mateus capítulo 9, no verso 35, o texto diz: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ouça, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. Olha o que ele faz. Ele olha a multidão aflita, exausta. Como é que a gente traduz isso, irmãos, para os nossos dias? Nós olhamos para a multidão e o que vemos no mundo? Vemos pessoas que vivem sem sentido na vida, que caminham para lugar nenhum, que se aprendem a prazeres, a amores, a luxúria, a pecados, buscando sentido para a vida nessas coisas. Todo mundo busca sentido para a vida. Pense nas pessoas mais utópicas, as pessoas movidas pelas piores ideologias, elas estão em busca de sentido para a vida. Há um vazio no coração do homem que clama por Deus, e cego ou morto em seus delitos e pecados, ele cria para si deuses. Afinal, essa é a condenação do mundo, não crer em Jesus. Lembra do que o Senhor diz em Romanos, que ele larga o homem à sua própria disposição mental? Esse homem que rejeita a verdade, apega-se à mentira. E o que ele cria? Ele cria ídolos, ele cria postes, ele cria coisas das quais ele chama amor, ele cria coisas das quais ele chama Deus, e vivem exaustos, e vivem aflitos. Jesus, vendo o mundo, vendo as pessoas, ele olha para os seus discípulos, se dirige aos seus discípulos e diz:
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso vai ser um tema que eu vou colocar todo domingo no boletim. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Uma das primeiras lições que podemos tirar do texto, irmão, é que tudo que o Senhor faz em sua vida não se resume à sua própria vida. Deixa eu refazer a minha frase, tá? Tudo que o Senhor faz em você não se resume ao seu bem-estar, não se resume ao seu conforto, não se resume ao bem-estar da sua família, mas que através de sua vida outras pessoas encontrem salvação, conforto, alívio de suas cargas. Eu poderia te perguntar, irmão, você carrega cargas e sobrecargas? Bem, se você me responder, carrego, eu te respondo, você carrega porque quer. Isso é um problema de teimosia sua. Isso é um problema com o seu coração. Porque o Senhor que lhe salvou disse, que indo a Ele, Ele aliviaria as suas cargas e as suas sobrecargas. Mas dentro desse processo, quando Ele diz, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Ele fala, aprendam de mim. Nós queremos alívio da carga e da sobrecarga, mas nós não queremos conhecê-lo, aprender sobre Ele, envolver-se com Ele. Tudo que o Senhor faz em nossa vida não é sobre nós mesmos, não é sobre quanto poder podemos carregar, ou quanta autoridade podemos receber, mas sobre como Deus nos usa a fim de manifestar a glória dele no mundo. Lembra de quando ele nos disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não é sobre nós, irmãos. Jesus convocou os discípulos e deu-lhes poder e autoridade. E o que significa isso? Poder, o nome em grego, a palavra em grego é dunamis. E o conceito de poder ele é bem abrangente, ele não é limitado. A princípio a gente pode defini-lo como força ou habilidade, mas poder é muita coisa. Deus te deu inteligência, irmão, isso é poder. Se Deus te deu amor, isso é poder. Se Deus te deu o dom da liberalidade, você tem poder nas mãos. Veja bem, o texto fala que Deus deu a eles poder e autoridade sobre os demônios, também sobre as enfermidades. Olha, num tempo como o nosso, o Felipe, o baterista, sofre com um problema no joelho, Está lesionado de todos os ligamentos.
A cirurgia dele custa na casa dos 10 mil. Se algum de nós tem poder, nesse caso, que use esse poder em benefício do seu irmão. Porque ter dinheiro é ter poder. Sem dinheiro, ele permanece com o joelho lesionado. Ou, na fila de espera dos mancos do SUS, o que ele já está há 1 ano. Poder é muito mais do que a gente consegue definir. Tá bom. Se estiver em suas mãos, a condição de resolver o problema do Felipe, você o faria? Isso é poder. Eu me recordo que se o meu sogro ainda trabalhasse no IJF, a gente talvez conseguiria de maneira muito mais fácil esse processo, Por quê? Porque ele exercia algum poder lá dentro, ainda que fosse um poder de influência. O poder é muito além de uma definição simples que a gente consiga dar a ele. Quando se diz a pregar o Evangelho, Deus nos deu poder e autoridade em diversas frentes, em diversas formas. E nós às vezes não queremos misturar, religião e trabalho, de religião e negócio, religião e... Mas sabe o que é o mais estranho? Que na hora que as coisas não estão bem no seu trabalho, o que você faz? Você fala, não vou orar, porque afinal, trabalho e religião não se misturam, Não é, não? Não vou pregar o Evangelho na minha família porque isso pode gerar contenda. Aí tua família não está bem, o que você faz? Não vou orar não porque Evangelho e família não se misturam. Não é isso que a gente faz, irmão? Ao contrário, Nós fazemos questão de rogar a Deus, de clamar a Deus para que Ele intervenha em nossos negócios, em nossos trabalhos, em nossas famílias. Poder pode ser poder para realizar milagre, mas pode ser um poder moral, excelência de alma, poder para influenciar pessoas, poder dos ricos e mais afortunados a fim de socorrer os mais pobres. Poder que consiste, por exemplo, em administrar forças, exércitos. Como eu disse, as definições são variadas, a ideia de poder pode ser aplicada em diversas ações, questões, experiências que fazemos, que temos. Jesus também deu autoridade, exousia. E acontece o mesmo fenômeno com a ideia de autoridade. A gente não consegue uma definição precisa. A gente não consegue, pelo menos, limitar a ideia de autoridade, porque também é ampla. Autoridade pode ser entendido como poder de escolha, liberdade para se fazer o que quer, licença, permissão, parece que no texto é isso. Alguns comentaristas que leem o texto, dizem que poder e autoridade é Deus ter dado potência e direito de usá-la, habilidade e direito de usar tais habilidades. O que o texto acima ele quer nos mostrar, irmãos, é a misericórdia e a compaixão de Deus, de Jesus, pelos perdidos do mundo, ou pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, por seus eleitos.
E essa compaixão faz com que ele prepare os seus discípulos e envie os discípulos a exibirem esse amor ao mundo. Vão aos que sofrem com os demônios, vão aos que sofrem com as enfermidades, e que vocês possam expelir os demônios, curar os enfermos e pregar a mensagem do reino. Eles foram enviados para seguirem os passos de Jesus e não para irem além de Jesus. Eles foram enviados para imitarem Jesus, portanto, serem misericordiosos e compassivos. Essa convocação, comissão, não deveria levar os comissionados a gabarem-se, a exibirem-se com tal poder e autoridade, mas usarem tão somente poder e autoridade a fim de transformar a vida dos necessitados. Deus nos chamou para brilhar, que nenhum homem ou mulher diga que não podem brilhar porque não tem tanta influência como outras pessoas. O que Deus quer que você faça é usar o que você tem a fim de brilhar e anunciar o nome dele. Lembre-se de que uma pequena luz fará bem mais quando em um local muito escuro. Coloque uma pequena vela no meio de um grande salão e ela haverá de iluminar bastante, né? Moody, o evangelista, falava disso. No versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O objetivo, como eu disse, era levar misericórdia e compaixão através do anúncio do evangelho do reino de Deus. Jesus, com isso, ele estende de maneira significativa o seu ministério. Ele dá prova da dimensão, do tamanho do seu poder. Ele curou enfermos, ele libertou endemoniados, ele ressuscitou mortos. Quando um centurião precisa de sua ajuda, ele atende dando uma palavra e o servo do centurião é curado. Mas agora, ele fica e envia os seus discípulos a darem demonstração do seu poder e autoridade. Ele agora não vai, ele fica, e como que num estágio, ele envia os seus discípulos, movidos por sua palavra, a fim de usarem desse poder e autoridade, para libertar os endemoniados, para curar os enfermos e anunciar o evangelho do reino. Olha o tamanho do poder de Jesus, irmão. Eu tenho a tendência de ler esse texto e olhar ele com um olhar cuidadoso, observando que o nosso Senhor Jesus, ele está totalmente interessado em transmitir graça e misericórdia através dos seus discípulos. Aplicando isso a nós, irmãos, o nosso Senhor, ele está interessado em dar demonstração da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia no mundo, através da sua igreja, você e eu. A comissão dada aos 12 contempla libertação dos endemoniados,
a cura dos enfermos e a pregação do Evangelho. Milhares sofriam naquele tempo, e milhares sofrem ainda hoje. E se milhares sofrem ainda hoje, irmãos, o que será que o nosso Deus ele requer de nós? Ele quer de nós que nós possamos ir e brilhar no mundo e anunciar salvação aos perdidos no mundo e falar àqueles que vivem ansiosos, sobrecarregados, aflitos, da graça e da misericórdia do Senhor. Nós somos vasos na mão do oleiro, de modo que poder e autoridade não nos pertence, né? Se Deus tem derramado em sua vida poder, se Deus tem derramado em sua vida autoridade, se Ele tem dado poder e autoridade, lembre que isso é dele, porque nós somos vasos de barro. E Deus faz isso para que fim? Irmão, Deus não nos proíbe de gozar a vida no sentido de termos bons momentos com a nossa família, com os nossos irmãos. Deus não nos proíbe de desfrutarmos de certos privilégios, de comodidades, mas sim Ele nos proíbe quando tais privilégios, comodidades, afazeres e amores são centros em nossa vida, de modo que a nossa principal tarefa, que é refletir a glória de Cristo ao mundo, torna-se secundária. Eu chegarei nisso. Deus tem obra a fazer nesse mundo, e abandoná-lo por causa de nossas dificuldades e complicações é abandonar o Senhor, é deixar de lado a autoridade que Ele nos deu. A santidade é exigida de nós, e é exigida para que nós possamos fazer a vontade dEle. Deixa eu te dizer uma coisa: não basta ser justo, não basta andar em santidade. Nós somos chamados a servir a Deus e fazer isso servindo nessa geração, como Davi. Somos chamados a servir a Deus, no mundo. Nós não somos chamados tão somente a sermos justos ou bons, ou virmos ao culto, mas nós somos chamados por Ele, a fim de recebermos poder e autoridade para testemunhá-lo no mundo. Sabe o que é interessante, irmão? Eu te peço que quando chegar em casa você pare um pouquinho, leia o boletim, o primeiro texto do boletim, que todo domingo a gente tem tentado preparar um texto novo para você. O texto do presbítero Felipe fala exatamente disso que eu estou falando aqui. Aquele homem que carregava uma legião de demônios, ele foi liberto delas. Liberto dos muitos demônios. E quando recobra o juízo, ele está lá pronto, ouvindo o seu Senhor. Quando o Senhor o parte daquela região, ele pede para ir, e o Senhor fala: não, eu quero você aqui, eu quero que você vá
e anuncie tudo quanto o Senhor lhe fez. Aquele homem não tinha muito tempo de liberto, de transformado, mas ele agora havia recebido um grande poder. Afinal, ele foi liberto da escravidão do pecado, das amarras de Satanás, estava desfrutando de pleno juízo, o que chocava o mundo. Ele tinha poder, porque o Senhor o libertou, e tinha autoridade para falar desse grande poder, para testemunhar esse grande poder, porque ele mesmo havia experimentado. Devemos ir, irmão, e testemunhar o Senhor. Do verso 3 ao verso 5. E disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ela. Jesus diz aos seus discípulos que não devem levar nada consigo. Nada leveis para o caminho. Assim como Jesus concedeu aos seus emissários a necessária força e autorização para o serviço, poder e autoridade, assim também ele diz que daria o que fosse necessário para o serviço. A obra é urgente e o foco não pode estar no conforto dos enviados, mas nas necessidades das pessoas que precisam ser alcançadas. Irmãos, não é sobre nós, irmãos. Não é sobre o que temos ou o que podemos ter, mas é sobre o que podemos dar, o que podemos oferecer. Um parênteses aqui para falar disso. Eu sempre tive, e acredito que sempre terei, a inquietação e o desconforto de receber alguma coisa de alguém. Eu nunca fico confortável quando recebo alguma coisa. Ganhar presente é bom, mas eu me limito a gostar de ganhar presente da minha própria casa, porque não é uma coisa que eu busco, até porque Deus não me chamou para estar ganhando ou tirando qualquer coisa de alguém. Ele me chamou para dar. Irmão, é muito bom dar. É muito bom poder dar. É muito bom poder ser usado como instrumento nas pessoas e dar. É muito bom ser um instrumento de Deus e socorrer a quem precisa. Porque, veja bem, e daí, irmãos, essa não é uma frase minha, essa é uma frase, na verdade, inclusive do Paul Washer. Se Deus nos deu poder, se Deus nos deu riqueza, que seja para socorrer, o pobre, o necessitado. Se Deus nos deu força, que seja para proteger o fraco. Se Deus tem nos abençoado, isso não é sobre a minha vida, é sobre o que eu faço com isso, em função dos outros. Para isso Jesus te chamou, irmão. Veja bem, você não precisa e não deveria acreditar de pronto no que eu estou te falando. Confirma isso com a Escritura. Busca nela saber se o que você está ouvindo é ou não palavra de Deus.
Aos discípulos ele fala: vocês não precisam levar coisa nenhuma. Não leveis para o caminho nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Bem, aqui Jesus não está falando para os discípulos: olha, vocês vão fazer voto de pobreza, serão franciscanos, né? Não. Bem, o texto aqui, ele está dentro de um contexto que é a urgência da mensagem. É a urgência de anunciar o Evangelho. Em Lucas 9, Jesus olha para a multidão e fala: olha, são ovelhas sem pastor, aflitos, sobrecarregados. Olha para os discípulos e olha: a seara é grande, mas não tem trabalhadores para a seara. Se os campos estão prontos, nós precisamos de urgência, de mão de obra para trabalhar nesse campo antes que o tempo apropriado passe. Não diz respeito ao que terão ou não terão, porque Deus promete sustentá-los. É sobre a urgência de fazer o que devem. Por isso, voltamos aqui ao texto do presbítero Filipe. Eu não posso porque não tenho tempo, eu não posso porque não tenho dinheiro, eu não posso porque não sei falar, eu não posso porque... Você sabe que nada disso vale de justificativa para Deus. Esses homens devem se concentrar não no conforto terreno, mas nos deveres divinos que eles devem realizar. E isso é levar a mensagem de libertação aos perdidos, dependendo de Deus somente, confiando em Deus somente. De antemão, eles podiam ter a certeza de que Deus cuidaria deles. Em Lucas 22:35, Jesus vai questioná-lo e vai dizer: quando foi que eu deixei vocês, que eu enviei vocês, sem isso ou sem aquilo, e lhe faltou alguma coisa? Eles vão dizer: nada nos faltou, Senhor. Irmão, façamos a obra de Deus, porque Deus se ocupa de enviar os recursos, ou seja, de pagar a conta. O verso 4 ele diz: na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Bem, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês não se comportem como fariseus e saduceus, que procuram as melhores casas para ficar. Bem, qualquer um que de maneira cortês, amorosa, lhe for hospitaleiro, lhe cedendo lugar para pousar, aceitem. E não fiquem pulando de casa em casa procurando, o melhor lugar, a melhor acomodação. Aceitem aquilo que receberem. E aí ele fala no verso 5: e onde quer que não vos receberem, ao saírem daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ela. Se alguém não receber o Evangelho, porque não vão receber, porque vão lhe rejeitar, bata os pés e deixe que o Senhor será juiz contra aquela cidade. A expressão bater os pés, irmãos, ela é semelhante a uma expressão que comumente nós usamos, que faz referência à sentença de Cristo, de lavar as mãos. Bater os pés é o sentido de que, bem, você não tem responsabilidade sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho. Jesus preparou também os seus discípulos
para a possibilidade de serem mal recebidos. E por isso dá instrução de como eles devem se comportar. Verso de número 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. O 6º versículo registra o resultado do envio. Os discípulos vão e fazem tudo o que foi ordenado. E usam tudo que receberam do Senhor a fim de propagar o evangelho do reino. A mensagem do evangelho vai além das vilas e das vielas, chega até o palácio de Herodes Antipas, que, tomando conhecimento de tudo que está acontecendo, tem uma certa crise de ansiedade, fica com medo. Do verso 7 ao verso 9, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Herodes estava constrangido, porque circulavam diversas notícias acerca de Jesus e dos seus discípulos. E Lucas, ele relata algumas opiniões que começam a se levantar sobre Jesus. Primeiro, que Jesus era o João Batista ressuscitado, ele havia acabado de decapitar João Batista. Que Jesus era o Elias que apareceu, ou que ele era um dos profetas que havia ressuscitado. A superstição gentílica, estava muito presente, enraizada no meio do povo. Essa quimera, foi aceita aí pelo tetrarca, por Herodes, porque preferiu acreditar nas suas superstições a se sujeitar à palavra da verdade, por exemplo, anunciada por João Batista. A maldição da incredulidade, irmãos, é fazer com que os homens creiam em superstições tolas e não se sujeitem a Deus. A verdade é que Cristo e agora os seus discípulos estavam abalando o mundo, deixando o mundo daquela época abalado com a mensagem e poder do reino. Não apenas as denúncias de João Batista, mas a mensagem do reino estava deixando o palácio preocupado. Nós somos chamados a anunciar o evangelho do reino. Eu concluo só com uma observação sobre deixar o palácio abalado, o mundo e o palácio abalado. Nos nossos dias, hoje, nós temos passado aí por um tempo de muito falatório político. E alguns pastores, ministros do evangelho, estão deixando o seu ofício, a sua vocação e chamado para se intrometerem em assuntos que não lhe dizem respeito. Bem, se tais pessoas querem ser políticos, nada impede de que eles o façam. Mas se eles são pastores, eles deveriam ocupar-se com seu chamado somente. É estranho como que no nosso tempo, esses pastores são lembrados por duas coisas: pelo falso evangelho que pregam e por suas opiniões políticas que criam um auê midiático no Brasil.
Deus não vocacionou os seus discípulos para isso. Bem, o fato de pregar um falso evangelho tem a ver com aquilo que no final produzem, né? O que abalava o mundo, inclusive os palácios, não era a capacidade política desses discípulos, mas o poder e a autoridade manifesta em suas vidas. Que nós, a igreja do Senhor, possamos fazer uso desse poder e dessa autoridade a fim de anunciar o nosso Senhor no mundo. Não há maior poder e autoridade do que aquele que vem do nosso Senhor e transformou a nossa vida. O mundo não crê nisso, irmãos, é verdade, e ignora e talvez deboche de tal verdade. E nós, como viveremos? Nós permaneceremos crendo que Deus tem nos dado poder e autoridade para anunciar o seu reino, crendo que os frutos dessa poderosa mensagem serão cumpridos. Que Cristo, por sua bondade, aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar?